E aí, turma do Super BAD, vamos dar continuidade às nossas aulas? Veremos hoje progressão geométrica, a nossa famosa PG. Começamos aqui. Entenderemos por PG, ou progressão geométrica, como qualquer sequência de números reais ou complexos, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por um constante denominado da razão. O que isso quer dizer, professor? Lembra lá em progressão aritmética? O que eu falei para vocês? Qual é a característica de uma progressão? É o valor constante. Lá na PA, o valor constante, né, que era a razão, se dava pela diferença de dois termos consecutivos. Agora na PG vai ser o quê? O quociente, a divisão entre dois termos consecutivos. Então isso é a razão de uma PG e é isso que caracteriza uma progressão ser denominada como progressão geométrica. Então, por exemplo, foi dada essa sequência numérica. Ao perceber a relação entre os termos, eu tenho que existe um valor constante entre cada dois termos consecutivos, que é a nossa razão 2. Uma nova sequência, eu tenho que a relação, né, entre dois termos consecutivos, através da divisão entre eles, é igual a 1. Nessa outra, a relação, né, a divisão entre dois termos consecutivos é igual a meio. E mais uma, nós temos que a divisão, o quociente, a relação entre esses dois termos consecutivos é igual a menos 3. Lembra lá em PA que a PA pode ser crescente, decrescente ou constante. Aqui também a PG pode ser crescente, decrescente, constante, aí entra mais uma situação que chama-se alternada, tá? Então, essa última aqui, quando eu tenho razão negativa, é onde eu tenho a minha PG alternada. Nessa aqui, ó, razão igual a 1, a minha PG é constante. Olha que interessante, a PA é constante quando a razão é igual a 0, a PG é constante quando a razão é igual a 1. Então lá na PA, o que balizava ali era o elemento neutro da adição, que é o 0. Né? Razão positiva, PA crescente, razão negativa, PA decrescente e razão igual a 0, a PA era constante. Aqui quem vai balizar é o 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação e divisão. Então, a razão igual a 1, a PG é constante. E aí, como é que analisa o crescente ou decrescente, professor? Aí depende do teu A1 também. Se o teu A1 for positivo, ó, aqui é positivo e aqui é positivo. A razão sendo maior do que 1, você pode falar que a sua PG ela é crescente. Se o A1 for positivo e a tua razão tiver entre 0 e 1, ou seja, uma fração, um número racional, você vai falar que a sua PG ela é decrescente. Aí faz o pensamento inverso. Se o teu A1 for negativo e a razão for positiva, ou seja, maior do que 1, a sua PC passa a ser decrescente. E se o A1 for negativo e a tua PG for entre 0 e a tua razão for entre 0 e 1, aí você passa a ter uma PG crescente, né? E como eu falei, o diferencial é quando a tua razão ela é negativa. Nós falamos que a PG ela é alternada, ou seja, vai alternar entre valores positivos e valores negativos. Então ela nem cresce e nem decresce, ela fica alternando, tá ok, turma? Dando continuidade, a representação matemática de uma PG é dada por uma sequência numérica, como a gente viu lá em PA também, né? De tal forma que o último termo é igual ao termo anterior multiplicado pela razão. Então qualquer termo de uma PG, você pode encontrar fazendo a partir do segundo termo, você pode fazer multiplicando o termo anterior pela razão. Então, você chega na seguinte situação. Se lembra lá, o valor constante, que é a nossa razão, se dá o quê? Pela divisão ou quociente dos dois termos consecutivos. Ou seja, A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2 e assim sucessivamente até chegar no o posterior dividido pelo anterior. É isso que significa AN mais 1 dividido por AN. Tá ok, turma? Isso é a nossa razão, né? Que é o que caracteriza a sua PG. Escreva uma PG de 5 termos em que A1 é 2 e a razão é 3, ou seja, só vou saber se você tem um entendimento que para encontrar o termo posterior, basta pegar o termo anterior e multiplicar pela razão, ou seja, se teu A1 é 2, multiplica por 3, vai dar 6, esse é teu A2 e assim sucessivamente, né? Chegando à quantidade de termos que você necessita.
tá bom, turma? Então, qualquer termo de uma PG, a partir do segundo, pode ser encontrado através do quê? Multiplicando o anterior pela razão. Dando continuidade, nós temos aqui, ó, se a sequência é uma PG, pede-se, calcule o valor de x e escreva essa progressão. Então, olha só, ali está faltando a sequência. A sequência é essa aqui, ó, x, 3x mais 2 e 10x mais 12. Se ele afirma que é uma PG, eu posso afirmar também que existe uma relação entre os termos. No caso, como é uma PG, a relação é a divisão ou quociente entre dois termos consecutivos, ou seja, A2 está para 1, assim como A3 está para 2. Substituindo, caiu numa proporção. Desenvolvi a proporção, eu vou chegar aqui x² é igual a 4. Portanto, x é igual a mais ou menos 2. Então, eu tenho dois valores para x. Então, eu vou substituir na minha sequência. Então, o que é que eu estou falando? Quando x é igual a 2, o que é que a gente vai ter? 2, 6 mais 2 é 8 e 20 mais 2 é igual a 32. Então, quando o x for igual a 2, a minha PG vai ter essa seguinte sequência numérica, ó, 2, 8 e 32. Razão aí, 4, né? PG crescente, uma vez que o A1 é positivo e a razão é maior do que 1. Quando o x for igual a menos 2, substituindo, vou ter menos 2, menos 4 e menos 8. Aqui a razão é 2 e o A1 é negativo, ou seja, A1 negativo e a razão maior do que 1. PG decrescente, tá? Então, eu tenho para o valor de x 2 e menos 2 e também vou ter duas sequências. Quando x for 2, a minha sequência ficou 2, 8, 32 e quando x for menos 2, a minha sequência é menos 2, menos 4 e menos 8, tá ok? Seja a PG genérica, onde A1 é o primeiro termo e a N é o enésimo termo, e que é a razão da PG, podemos escrever a partir do segundo termo, todo o termo. A partir do segundo termo, eu posso falar que ele é igual ao termo anterior multiplicado pela razão. Nós já tínhamos visto isso. Só que, quando você faz isso aqui, ó, por exemplo, do A3, é igual a 2 vezes a razão. Mas eu me pergunto, quem é A2? A1 vezes Q. Substituiu, cheguei a 1 vezes Q ao quadrado. Quando eu faço no A4, a mesma situação, ó. A3 vezes razão, mas eu perguntei, quem é A3? Eu acabei de achar, A1 vezes a razão ao quadrado. Então, A4 vai ser A1 vezes a razão ao cubo. Infere-se, deduz-se que, né? O enésimo termo, ou seja, o último termo dessa progressão, vai ser igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1, né? Percebe, ó, A4, aqui o expoente era 3, A3 o expoente era 2. Então, essa fórmula matemática, chamada lei de formação, eu vou dar o nome de termo geral. Então, através dessa lei de formação, chamada termo geral, eu posso encontrar qualquer termo da minha PG, né? Então, memoriza aí. O enésimo termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Pessoal, isso é de suma importância, tá? Por exemplo, ele me deu uma PG, né? Pode calcular o décimo termo, pede-se para calcular o décimo termo. Na sua PG você tem um A1, que é 2. Você consegue verificar, já que é PG, a razão, que é quanto? 2. Com isso, para calcular o décimo termo, basta aplicar a fórmula. O enésimo termo é igual ao primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1. Percebe que não aparece aqui no meu slide, mas se você quer memorizar, né, a gente fala que é o processo osmótico, se você fizer 10, 20, 100 questões de termo geral, escreva a fórmula. Aí você vai memorizando e falha a fórmula. Então, de novo, o enésimo termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Então, eu quero o A10 é igual a 1 vezes a razão elevada a nona. Então, substitui os valores, o A1 é 2, 2 vezes é 2 a nona, tá? Ali tem um erro, 29, né? Ali é o quê? Nós temos que a razão é 2 e o expoente é 9. 2 a nona vezes 2 vai dar 2 a décima, que é conhecido por 1024. Mas o que ele fez ali? 2 a nona ele desenvolveu, que é 512. Então, 2 vezes 512 também dá 1024. Então, o teu décimo termo dessa PG é 1024. Por exemplo, sabes que o quarto termo de uma PG crescente é igual a 20 e o oitavo termo é igual a
320. Qual a razão dessa PG? Olha só, pessoal, aqui ele está me dando dois termos de uma progressão não consecutivos, tá? Ou seja, dois termos quaisquer de uma PG. Eu posso aplicar através de um sisteminha, jogando tudo em função de A1 e da razão, ou eu posso aplicar uma consequência da fórmula do termo geral. Fazer o seguinte, ó, AJ é igual a K, que multiplica a razão elevado a J menos K, ou seja, o de fora menos o de dentro. O que eu quero dizer? Ó? Se eu aplicar isso, ó, o de fora, a 8, é igual ao de dentro, a 4, tá vendo? É igual a razão elevado o de fora menos o de dentro, ou seja, 8 menos 4, tá? Com isso, eu vou chegar diretamente na minha razão, que é o que ele quer. Por quê? Ó, eu tenho a 8? Tenho. Eu tenho a 4? Tenho. Aqui, vou ficar com a razão elevada à quarta potência, ou seja, vou ficar com uma única variável, tá? Então, essa aí é muito aplicada, essa consequênciazinha do termo geral, quando você quer usar achar diretamente a razão. Então, de novo, a J é igual a K multiplicado pela razão elevada a J menos K. Eu sempre falo, o de fora menos o de dentro, tá? O que você usou lá fora, menos o que você usou aqui dentro. Lembrando que N, ele pode indicar posição ou quantidade, né? Então aqui é posição e aqui é quantidade, tá bom, pessoal? Então, ó, desenvolveu 320 vezes que é a quarta, simplificou, né? Que a quarta é 16, que seria mais ou menos 2. Mas ele não falou que a PG é crescente? E aí, professor, como é que eu posso afirmar que a minha razão é 2? Porque se a razão fosse menos 2, a PG seria o quê? Alternada, já nem daria, tá bom? Então a razão 2, ela tem a possibilidade de ser crescente. Para a gente afirmar aí, né, deveria ter achar o nosso A1, né? Mas, pessoal, como é uma questão simples, você já pode afirmar aqui que a razão é 2, tá bom? PG genérica de 3 termos pode ser expressa por... Isso aqui é uma nota, tá? Isso aqui, pessoal, é uma observação, né, no estudo de progressões que é muito importante para vocês. Toda vez que você envolver soma e ou produto de termos consecutivos, você pode aplicar essa fórmula genérica, ou seja, essa representação genérica do PG. Como? Você fala que o termo central é x, à direita você multiplica a razão e à esquerda você divide razão, tá? Aí você chega a essa quantidade ímpar de termos, tá bom? 3 termos, 5 termos e assim sucessivamente, tá? Então, de novo, ó, quando você tiver uma quantidade ímpar de termos, problemas que envolvam soma e ou produto de termos consecutivos, é conveniente escrevermos a nossa PG da seguinte forma. O termo central eu vou chamar de x, à direita eu vou multiplicar a razão e à esquerda eu vou dividir razão, tá ok? Ó, numa PG de 4 termos, a razão é 5 e o último termo é 375. Calcular o primeiro termo dessa PG. Então, ó, eu tenho a quantidade de termos, que é 4, a razão é 5 e a 4 é 375. Então, ele jogou na fórmula do termo geral, ou seja, a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, a 4 é igual a 1, que multiplica, que é o cubo. A 4 eu tenho, 375, a razão eu tenho, que é 5. Desenvolver isso, eu vou chegar no A1, que é igual a 3, que é o que ele pede, calcular o primeiro termo de uma PG nessa seguinte situação. Então, questão bem tranquila também, né? Numa PG de 6 termos, o primeiro termo é 2 e o último termo é 486. Calcular a razão dessa PG. Mesma situação, você tem a quantidade de termos, você tem aqui a razão é 2 e você tem o último termo que é 486. Substitui na forma do termo geral. 486 é igual a 2 vezes Q elevado a 5, né? Aqui é 5. Então, Q é 5, dividiu, vai dar 243. Aí você fatora, né, pessoal? Lembra lá. Radiciação, o inverso dela é a potenciação. Então, vai a fatoração, isso aqui é 5, 3 à quinta, né? E aí você cortar expoente com índice, você chegar aqui a razão é igual a 3, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa primeira aula de PG, bem rápida, né? Onde a gente viu, basicamente, a fórmula do termo geral, que diz que o enésimo termo é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado a
n menos 1. Existe uma consequência dessa fórmula que é a j é igual a k, que multiplica a razão elevada a j menos k, ou seja, o de fora menos o de dentro, tá? Essas duas fórmulas nós trabalhamos. E o mais importante de tudo para mim é o seguinte: quando é que eu posso afirmar que aquela sequência numérica é uma PG, né? Primeiro passo, é uma progressão. Eu posso afirmar que ela é uma progressão quando ela tem um valor constante entre os termos consecutivos. E para que eu afirme que essa progressão é uma PG, essa relação entre dois termos consecutivos é dada pelo quociente ou divisão. Então, o quociente ou divisão de dois termos consecutivos, se isso for igual, né, na minha progressão, esse cara se chama-se razão, tá? Essa é a característica de uma progressão geométrica, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula de PG. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço!